Na série de julgamentos das nações que cercavam Judá, neste capítulo vemos Jeremias com sua atenção voltada para os vizinhos de Israel do outro lado do Rio Jordão, os habitantes de Moabe, os moabitas. A mensagem de Deus a este povo é o nosso assunto de hoje. Vem comigo. Os moabitas eram descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, resultado de um relacionamento incestuoso entre Ló e sua filha mais velha. Moabe era como um povo primo de Israel, porém sempre estavam em conflito. Os moabitas aparecem em vários momentos da história de Israel, como você pode ver no quadro a seguir. A imagem que este capítulo transmite é da destruição da autossuficiência moabita. Jeremias começou listando as principais cidades e lugares de Moabe que passariam pelo juízo divino por causa dos seus pecados. Moabe seria invadida pelo exército de Nabucodonosor, que deixaria para trás a mais absoluta desolação. Moabe era um povo rico. Sua posição geográfica permitia o comércio com outras nações. Seus tesouros os tornavam orgulhosos, mas maduros para o julgamento divino. Moabe ficava fora da rota normal dos invasores do Oriente Médio, e por isso esse isolamento geográfico permitia que eles escapassem de muitos conflitos internacionais. Quemós, ou Quemos, era o deus dos moabitas, e o sacrifício de crianças era uma parte importante do seu culto. Jeremias profetizou que os babilônios levariam os ídolos que representavam o deus Quemós, bem como seus sacerdotes e seus príncipes, todos para o cativeiro. Os exércitos da Babilônia estavam a serviço de Deus, executando seu julgamento sobre Judá, Moabe e as outras nações. Eles deveriam fazer seu trabalho como havia sido determinado pelo Senhor. Inevitavelmente, isso envolveria derramamento de sangue. Contudo, depois de avisados vezes sem conta, nenhum pecador ou povo é indesculpável. Deus descreveu uma imagem notável do pecado e da condição de Moabe. Aquele povo tinha estado à vontade por um longo tempo e, por isso, estavam acomodados ao seu pecado e à sua vida com uma relativa facilidade. A imagem é do antigo processo de refino do vinho. Após a fermentação, o vinho ficava em uma jarra ou garrafa e as impurezas, chamadas borras, se depositavam no fundo, como pó de café no fundo de uma xícara. O vinho, então, era cuidadosamente despejado em outro recipiente, deixando as borras no primeiro recipiente. Fazer isso algumas vezes resultava em um vinho com menos impurezas para não estragar o sabor. Isso significava que, em função do seu conforto e autossuficiência, os moabitas não estavam preparados para o que viria. De acordo com a imagem usada pelo Senhor, as borras restantes agora começariam a estragar o vinho. Para os moabitas, isso significava um cativeiro no futuro próximo. A imagem usada pelo Senhor permanece verdadeira. Se não formos esvaziados de tempos em tempos, nunca cresceremos, ficaremos acomodados e tendenciosos à vida de pecado. Deus prometeu enviar trabalhadores de vinho para Moabe, que o derrubariam e esvaziariam os seus vasos. Ao contrário de um jarro de barro que é cuidadosamente inclinado para não perder o sedimento do vinho, Moabe seria tratada rudemente, esvaziada e quebrada. Essa seria uma demonstração do julgamento e da ira de Deus. Deus prometeu ainda quebrar a confiança dos moabitas no seu Deus, Quemós, assim como quebrou a confiança do reino do norte de Israel em Betel, onde ficava o seu centro de idolatria. A atitude de Moabe diante da ameaça babilônica foi afirmar que eles eram valentes e fortes para a guerra. Eles nunca haviam passado pela experiência do exílio.
Mas o rei sobre todos, Yahvé, que comanda os exércitos dos céus, afirmou que a confiança deles era tola e vã, pois certamente eles seriam saqueados e exilados. Moabe, que parecia um cajado bonito e forte e que tinha alguma influência entre as nações vizinhas, seria quebrada pelos babilônios. Deus falou às cidades de Moabe que se humilhassem e se preparassem para o julgamento que viria. Para dar uma noção da abrangência do julgamento, Jeremias listou pelo menos 13 cidades ou lugares específicos onde haveria calamidade e destruição. A força e o poder de Moabe, representados pelo chifre e pelo braço, seriam totalmente aniquilados. Os orgulhosos moabitas tinham desafiado a Yahvé, o Deus da aliança de Israel. E quando os assírios conquistaram o reino do norte, eles se sentiram superiores e zombaram do povo de Israel. Agora, Moabe beberia do cálice da ira de Deus e, uma vez embriagado, vomitaria e se revolveria no seu próprio vômito, uma representação nada agradável. Esse era um aviso para todos que zombassem de Deus. O povo de Moabe seria forçado a deixar suas cidades e encontrar refúgio nas montanhas e nas rochas. Deus acumulou aqui uma série de termos sinônimos projetados para enfatizar o orgulho de Moabe. Ele os descreveu como um povo extremamente orgulhoso, altivo e arrogante de coração. Esse orgulho também estava conectado à sua intensa ira. Embora o julgamento tenha sido amplamente merecido, o mais impressionante é ver o lamento de Yahvé e o seu profeta por causa da destruição de Moabe. Afinal, o Senhor não tem nenhum prazer na morte do pecador mais rebelde. A prosperidade de Moabe se transformaria em tristeza e desolação. Seus sacrifícios aos ídolos nos lugares altos cessariam. Os gritos que seriam ouvidos não seriam gritos de alegria dos vinhateiros pisando as uvas, mas sim o barulho dos guerreiros empenhados em destruição. Como uma águia pronta para atacar sua presa, assim Nabucodonosor viria sobre os moabitas. Seria tão ruim que os homens valentes mostrariam dor e medo como uma mulher em trabalho de parto. A partir daquela invasão, Moabe como nação se enfraqueceria e deixaria de existir na história, porque se exaltou e desafiou Yahvé, o Deus da aliança de Israel. Deus prometeu que o julgamento de Moabe seria completo. Se alguém escapasse de um aspecto dele, outro aspecto do julgamento o alcançaria. Mas, apesar de tudo, Deus prometeu uma medida de misericórdia aos moabitas nos últimos dias. Talvez a restauração mencionada aqui possa significar a conversão dos remanescentes existentes à fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vários intérpretes têm essa mesma opinião. Os moabitas foram parcialmente restaurados, mas nunca, até onde se sabe, voltaram à sua condição de nação. Sua conversão à fé cristã certamente era o principal fim projetado por esta profecia. E amanhã nós vamos ver outros povos que estão na mira de Yahvé para serem julgados. Entre eles, os Amonitas e os Edomitas, duas nações que, embora fossem aparentados com o povo de Israel, também se fizeram seus inimigos. Os detalhes desse relacionamento conflituoso e o seu castigo merecido você confere no nosso próximo encontro aqui no canal Bendito. Até lá!